Oi! Então, Leca e suas poás. Eu adoro bolinhas. Gente, chegou o dia que eu queria tanto, que é o dia de eu começar a falar sobre a chama rosa, a terceira chama da chama trina, que é o raio rosa. E um dos mestres da chama rosa, que é mais de um, é a mestra Rovena. E uma das vidas dela eu faço questão de contar a história para vocês. Eu vou só ler a história narrada pela própria mestra Rovena de uma das vidas dela e como a chama rosa entrou na vida dela. Então vamos lá. Escuta com o coração. Uma das vidas da mestra Rovena. Diz ela: eu nasci mulher numa terra onde o certo era ser homem, na terra onde o certo era trabalhar arduamente para ganhar a vida. E nesta terra onde apenas os ricos tinham direitos, eu nasci pobre. Nasci na terra de profundos desencontros, de monções em que as águas inundavam e de secas que partiam o solo e faziam a terra se desfazer em areias. Nasci na terra de desequilíbrios e, quando ainda criança, caminhava descalças, com os pés machucados e sempre faminta, eu pensava em Deus. Eu que nasci numa terra de muitos deuses, não tinha nenhum no meu coração e ainda assim eu achava que devia existir um ritmo, uma sabedoria, talvez alguma história a ser contada, porque eu queria entender o mundo, entender a ideia que eu fazia com que os homens pobres jamais progredissem e que mulheres se sentissem aprisionadas, desejando casar-se para resolver as suas vidas, sofrendo e muitas vezes tirando a própria vida quando isso não acontecia. Passei a minha existência tentando entender esse ritmo, tentando calçar os meus pés machucados, tentando dar segurança aos caminhos que eu não encontrava. Era tudo tão tortuoso e ressequido nas pessoas que talvez fosse esse o motivo de tanta água, que a água vinha e não parava mais. Fato é que nesta vida não me realizei e acabei desencarnando aos 15 anos. Assim, levei ao mundo espiritual todas essas coisas que eu não compreendia. Quando morri, meu corpo era virgem, mas minha alma era cheia de sulcos profundos causados pelo sofrimento. Eu queria entender o mundo, queria entender quem era aquele Deus na Terra de muitos deuses. Aquele que eu não encontrei, mas que eu ainda sabia que existia. Todos os meus desejos pelas coisas materiais, sim, porque eu passei fome, passei frio, passei sede, sofri de doenças, não calcei meus pés. Todas essas necessidades eu levei comigo com a minha morte. Porque ao contrário do que dizem os outros, quando morri, as coisas não se apagaram em mim. Continuei pensando todos os desejos, todas as ansiedades e com muito tempo passei cercada de incompreensão tentando entender. Até que um dia, um ar rosa, uma luz rosa veio ao meu encontro e eu lhes digo: não fui eu que cheguei a Deus, foi Deus que chegou a mim. Este ar rosa chegou a mim e me envolveu. Senti que finalmente minhas feridas tinham secado e que as dores tinham sido consumidas por este ar rosa. Um sentimento maternal me envolveu e mostrou que era necessário minha reencarnação para que eu tivesse meus desejos saciados. E assim eu reencarnei agora numa terra
onde a chuva vinha numa época certa, onde a paisagem era verdejante e onde as pessoas andavam vestidas com roupas suntuosas e usavam sapatos, onde nunca me faltou o que comer, pensar, sentir, ver ou me envolver. Nasci numa terra onde logo quando eu era criança me calçaram sapatos. Tão necessários foram e tão rapidamente supérfluos se tornaram. Nasci numa terra de abundância e, ao contrário do que a pobreza que eu havia vivido tão fortemente no passado, dessa vez eu nasci rica e nem sequer conheci o que era ser pobre. E numa terra que antes vivi cercada de tantos deuses, desta vez, nesta vida, sem Deus nenhum, porque as pessoas não proferiam fé, amor ou devoção. Vivi os extremos dos desejos, dos sentimentos. Assim como hoje vocês vivem os extremos do afeto e do desafeto, do medo, da ansiedade e das alegrias, algo dentro de mim sempre me dizia que eu estava experimentando os opostos. Aquela que eu fui, que não teve oportunidade de ver a sua imagem sequer refletida num veio de água por causa da seca, nesta vida iria ser pintada por um grande artista. Eu era então uma nobre, que teria sua imagem imortalizada num quadro. Vesti roupas suntuosas, passei semanas me preparando, me adornando de joias, anéis, criaram penteados para carregar em minha cabeça, tiaras para me enfeitar, joias que pertenceram aos avós daquele corpo que então era o que eu estava usando. E para minha surpresa, em cada encontro com aquele pintor, em cada olhar dele se dirigindo à minha pessoa, eu provava o desinteresse. Assim, aqueles sapatos que um dia foram tão importantes para mim, me pendiam dos pés. E eu me perguntava, por que sapatos? E aquelas roupas que eu julgava tão belas e caras passaram a me incomodar. Passei a achar que me apertavam e desejei me libertar delas também. Aquele riquíssimo penteado e aquela cabeleira que foi colocada em minha cabeça faziam doer meu pescoço e me perguntava, por que tudo isso? Aqueles momentos que antes eu julgava belos, agora eram intermináveis e para mim se tornaram cansativos, enfadonhos e narcisistas. Quando finalmente pude ver minha face pintada por aquele artista, vi que eu não era aquela mulher que julgava ser e caí num estado de profunda depressão. Meus pais, consternados, não sabiam o que fazer comigo. Aqueles que tinham sido meus namorados, amantes, amigos, que haviam circulado no meu dia a dia, também não sabiam. Se tornaram impotentes frente aos meus sentimentos. O que fariam comigo? Como poderiam me ajudar? Eu tinha como companhia apenas a solidão e os campos verdes que eu avistava da minha janela, do meu quarto, e que não mais me encantavam. Nem os dias de sol me chamavam mais a atenção, nem sequer os dias de chuva faziam diferença. Foi nesse estado de profunda depressão que mais uma vez perguntei por Deus. Quem era esse Deus? Quem poderia ser esse Deus? E dessa maneira, numa noite solitária, vinda de um jejum prolongado, senti que os laços do meu corpo se afrouxaram e, sem ser ainda chamada aquilo que vocês conhecem como mundo espiritual, eu lá entrei. Senti mais uma vez aquela sensação de equilíbrio. Pessoas se aproximaram de mim explicando que emoção não é amor, não é o verdadeiro sentimento e que estava sendo mostrado para mim
o que era o verdadeiro sentimento, o verdadeiro amor, que eu tinha escolhido tanto passar pela pobreza como pela riqueza, ter paz e não ter ninguém. Explicaram que isso havia sido uma escolha da minha alma para aprender a me centrar. E neste lugar fui invadida pela chama rosa e percebi que o seu calor estava me curando de todas as doenças e as dores. Fui me sentindo fortalecida, amada e não mais me importavam as paisagens, os pés vestidos ou descalços, as roupas suntuosas ou os trajes esfarrapados. Eu fui inundada por Deus. Assim, meus irmãos, eu não digo que ascensionei, eu fui ascensionada. Eu sou Rovena. Venho dizer que compreendo todas as limitações materiais que vocês vivem. Venho dizer a vocês que tenho extrema compaixão pela falta de amor que muitos de vocês vivem. Venho lhes dizer que jamais confundam sentimentos com emoções. As emoções, são passageiras e algumas vezes trazem um consolo em forma de paixão, consolo ao corpo, mas jamais à alma. Venho lhes dizer que sempre que precisarem e se sentirem perdidos em suas vidas, em suas ideias e reflexões, peçam por mim, Rovena, como amiga eu virei. Não se envergonhem do seu passado mundano, das suas experiências negativas, dos seus desencontros e dos seus desamores, porque se assim fizerem, a culpa jamais os libertará. A Fraternidade Branca, a qual eu pertenço, está aqui para estender a mão a vocês e, como irmãos, nós dizemos que os amamos. Eu me emociono cada vez que eu leio essa passagem dessa vida da Rovena. É impressionante, porque fala de amor. A chama rosa é a chama dedicada ao amor, ao perdão e ao desapego. Ela consagra os artistas e tudo o que é belo. Porque quando a gente admira o belo, a gente harmoniza todos os nossos instintos inferiores e a gente traz as vibrações superiores do amor e acalma o nosso ser. Então, quando a gente contempla as bochechas rosadas de uma criança quando está dormindo, quando a gente contempla um riacho que cruza o nosso caminho, as montanhas, quando a gente sente uma música tocar, quando a gente escuta uma voz de um barítono, quando a gente admira uma flor, uma planta, a contemplação, que eu já falei para vocês num vídeo, que é uma maneira de meditar, a gente está invocando também a chama rosa, que é a chama do amor. Papo para outro vídeo. Esse vídeo foi uma introdução à chama rosa, que é o terceiro raio, o raio da terça-feira. Amor, perdão, despreendimento, contemplação, despertar o amor, despertar o amor no nosso coração. Namastê.